E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje veremos os critérios de divisibilidade, ou seja, veremos regras para saber se um número pode ou não ser dividido por outro, tá? Então, critérios de divisibilidade, página 66, tá? Página 66. No início do capítulo anterior, né, no capítulo anterior, nós vimos um problema, nós vimos um feirante dividindo os seus abacates em grupos de três, em outro dia, né? Nas aulas anteriores. Aqui o mesmo feirante aparece em outro problema com seu ajudante. Então, vamos ver o problema. Pronto, trouxe 715 abacates. Agora eu vou dividir 715 por 3 para saber se podemos montar sacolas com 3 unidades sem sobra. Jairo, muito inteligente, conhecedor da matemática, está estudando matemática, falou: não precisa, a divisão não será exata. O rapaz, que tem o cabelo loiro, nosso ajudante, falou: como soube tão rápido? E ele: é que eu usei o critério de divisibilidade por 3, ou seja, ele viu ali, através do critério de divisibilidade, se o número era ou não divisível por 3 na própria cabeça, sem fazer cálculos. Vamos lá. Em nosso cotidiano, existem diversas situações que é preciso nós calcularmos e efetuarmos divisões. E para facilitar essas divisões, saber se um número pode ou não ser dividido por outro, é que nós usamos os critérios de divisibilidade, tá? Nós usamos os critérios de divisibilidade. Então, o que é um critério de divisibilidade, né? São regrinhas básicas. Essas regrinhas básicas, elas nos permitem ver se um número, comprovar se um número é ou não divisível por outro, apenas com alguns padrões que se repetem em todos os números que são divisíveis por determinados números. Ó, critério de divisibilidade. Critério de divisibilidade é um conjunto de regras utilizadas para verificar se um número é divisível por outro sem necessariamente efetuar a divisão, tá? Então, critério de divisibilidade são regras que são utilizadas para verificar se o número é ou não divisível por outro. Geralmente, essas regras são extremamente úteis porque elas são mais rápidas do que a elaboração de um cálculo enorme de uma divisão. Não são todos os números que têm regras de divisibilidade, tá, pessoal? Mas tem alguns em especial que nós estudaremos hoje, tá? Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, tá? E 10. Então, pessoal, esses números aqui são alguns números especiais que nós vamos ver se os outros demais números naturais são ou não divisíveis por eles através dos critérios de divisibilidade. Por exemplo, divisibilidade por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Quando é que o número pode ser dividido por 2? Então, um número pode ser dividido por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, quando o número é par, quando o número é par. Então, se o número for par, esse número ele pode tranquilamente ser dividido por 2, tá?
Então, professor, que é o número par, estudamos na aula passada, né? É um número que tem na ordem das unidades, o algarismo 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora, exemplos. 896 é divisível por 2, pois termina em 6, termina em um número par. 87 não é divisível por 2, pois ele termina em 7. Sem cálculos, nós já conseguimos perceber isso. Agora, vamos ver o critério de divisibilidade por 3. Tá? Um número será divisível por 3 se a soma dos seus valores, ou seja, se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Se a soma dos algarismos do número em questão for divisível por 3, o número propriamente dito, ele também será dividido por 3. Será divisível por 3. Por exemplo, 75 é divisível por 3. Por quê? Porque a soma de seus algarismos dá 12. E 12 é divisível por 3. Então, 75 também vai ser. 143 não é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos deu 8, e 8 não é divisível por 3. Então, esse critério é interessante porque nós pegamos um número grande e transformamos em um número pequeno. Né? Com a soma dos algarismos, nós conseguimos encontrar um número menor. E é mais fácil nós sabermos se um número é divisível por outro se ele for menor. Então, divisibilidade por 4. Um número natural será divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos da dezena e unidade forem zero, tá? O 0, 0. Ou formarem um número divisível por 4. Por exemplo, 12.816 é divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos, o da dezena e o da unidade, formam o número 16. E o número 16 é divisível por 4. Se isso acontecer, o número é divisível por 4. Tá? E se aparecerem dois zeros também, ao final deste número, ele também vai ser divisível por 4, tá, galera? Ele também vai ser divisível por 4. Então, 34.085 é divisível por 4 porque tem dois zeros aqui na dezena e unidade. 823 não é divisível por 4, porque 23 não é divisível por 4. Ó, os dois algarismos aqui da unidade não formam um número divisível por 4. Agora o 5 é legal. Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Essa ficou fácil, né? Tá fácil. Muito fácil, facílimo. Então, exemplos, ó. 89.675 termina em 5, então é divisível por 5. 75.940 é divisível por 5 porque termina em 0. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Item C. 540.967 não é divisível por 5, pois não termina nem em 0 nem em 5. Agora, divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele, ao mesmo tempo, for divisível por 2 e por 3. Exemplos. 4.374 é divisível por 6. Por quê? Porque ele é par, ou seja, divisível por 2. E ele é divisível por 3 porque a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 3, dá 18. Então, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, ele vai ser um número divisível por 6. 4.884 não é divisível por 6 porque a soma dos seus algarismos não é divisível por 3.
Divisibilidade por 8, tá? Um algarismo natural é divisível por 8 se os seus três últimos algarismos, o da centena, o da dezena e o da unidade simples, forem zero, ou seja, 0, 0, 0. Se nós tivermos três zeros ao final de um número, ele é divisível por 8. Ou se os três últimos números formarem um número divisível por 8. Por exemplo, 12.000 é divisível por 8 porque termina em três zeros. 8.032 é divisível por 8 porque os três algarismos finais formam um número divisível por 8. 20.817 não é divisível por 8 porque nem termina em três zeros e nem os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Divisibilidade por 9, tá? Quando que um número é divisível por 9? O número é divisível por 9 se a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. A mesma coisa do 3. Se a soma dos algarismos de um número for divisível por 9, esse número também é divisível por 9. Vamos para o exemplo. 342 é divisível por 9. Por quê? Porque 3 mais 4 mais 2, ou seja, a soma dos algarismos desse número, é divisível por 9. 879 não é divisível por 9, porque a soma dos algarismos dá 24, e 24 não é divisível por 9. Agora o mais fácil, divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 se terminar em 0. Se ele terminar em 0, ele é divisível por 10. Ele só é divisível por 10 se ele terminar em 0, tá? Aí vamos para uma observação aqui. Primeiro para o item A. 5.890 é divisível por 10, pois termina em 0. 49.305 não é divisível por 10 porque termina em 5. Seguindo a mesma linha de observação, né? Seguindo a mesma lógica do critério de divisibilidade por 10, podemos chegar em regras semelhantes. Para outras potências de base 10 ficam assim. Um número é divisível por 100 se terminar em 2 zeros, tá? Em 2 zeros. Um número é divisível por 1.000 se terminar em 3 zeros. Um número é divisível por 10.000 se terminar em 4 zeros. Ou seja, ele pode ser dividido pela mesma quantidade de zeros que o número tem. Tá? Então, a aula de hoje é essa, pessoal. Façam os exercícios propostos e de aplicação deste conteúdo, tá? Dos critérios de divisibilidade, ou seja, do módulo 66, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.